Bom dia. Hoje, dia 22 de novembro de 2012, foi realizado o acordo de cessar-fogo entre Israel e os Hamas, organização sunita da faixa de Gaza. O conflito ocorrido na faixa de Gaza arrasou quarteirões com os ataques israelenses. Na semana passada, o governo de Israel lançou uma ofensiva, alegando que o ataque foi uma iniciativa para evitar que os palestinos lançassem mais foguetes contra o país. Os moradores israelenses das áreas próximas à faixa de Gaza relataram que as sirenes para alertar sobre o lançamento de mísseis chegaram a tocar 20 vezes por dia. Foram 8 dias de confrontos intensos. No total, pelo menos 167 pessoas morreram, 162 palestinos e 5 israelenses. Entenda o conflito. Israel e Palestina oficialmente já dura mais de meio século e parece ainda estar longe de uma solução definitiva. A Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, lutava para derrotar o Império Turco-Otomano a fim de ocupar a região que hoje corresponde ao Oriente Médio. Durante essa guerra, os britânicos prometeram território tanto aos árabes, que já ocupavam a região, quanto aos judeus. Com os incentivos dos ingleses, o povo judeu inaugurou então um movimento chamado sionismo, que era a ida do povo judeu em direção à Terra Prometida. Durante a luta entre os britânicos e turco-otomanos, ocorreu então uma intensa migração de judeus para a região. Com a queda do Império Turco-Otomano, a região da Palestina passou a organizar várias disputas e conflitos entre judeus e árabes. Os confrontos se tornaram mais violentos à medida que a imigração aumentava. Os ingleses tentaram, em vão, realizar um acordo entre as duas frentes de disputa. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, resolveram entregar o caso à ONU. Em 1947, a ONU tentou solucionar o problema e propôs a criação de um Estado duplo. O território seria dividido em 2 estados, um árabe e outro judeu, com Jerusalém como enclave internacional. Os árabes não aceitaram a proposta. Logo após a partilha realizada pela ONU, os israelenses promoveram uma ampla invasão imperialista e territorial sobre os países árabes vizinhos. Tal fato ocasionou a fuga de centenas de milhares de palestinos para diversos países do Oriente Médio. Israel aumentou de 57% para 75% a posse do território da Palestina e ocupou a porção oeste de Jerusalém. O que mais revoltou a comunidade árabe foi a posição da ONU, que não impôs sanções contra Israel, graças à grande influência dos Estados Unidos dentro do órgão, aliados dos israelenses. Em 1987, a região protagonizou um dos mais terríveis e sangrentos episódios deste conflito, a Intifada. Tal episódio, também chamado de Revolta das Pedras, aconteceu quando os civis palestinos, em protesto à intervenção israelense, começaram a atirar pedras contra os soldados de Israel. No fim, centenas de crianças palestinas foram mortas, assim como alguns soldados israelenses. Como consequências destes conflitos, ocorreram diversas guerras. Agora, nossa jornalista Camden Splin irá entrevistar uma profissional em conflitos árabes, Wednesday. Bom dia, muito obrigada, Marianne. Estamos aqui com a Wednesday para falar um pouquinho das consequências para nós. Então, a primeira guerra da independência ocorreu quando Israel foi formado. Contra os israelenses estavam todos os seus vizinhos árabes, mas quando eles foram suficientes para deter o novo Estado de vencer a guerra, conquistando ainda novos territórios e aumentando em 50% sua área. Muito obrigada. Agora voltaremos para o estúdio com Marianne e Chandramukhi. Obrigada, Candace. Obrigada, Wednesday. Agora iremos citar algumas outras consequências que tiveram desta guerra. O segundo conflito, a Guerra dos 6 Dias, aconteceu em 1967, quando Israel obteve grandes conquistas sobre o Egito e Jordânia, ampliando ainda mais seu território. No ano de 1973, eclodiu a Guerra do Yom Kippur, com o Egito e Síria, tentando recuperar os territórios perdidos para Israel em 1967. Obrigada e tenham um bom dia. Com Chandramukhi e Marianne.